mental inferior, ele é formado por partículas próprias dos 4 subplanos inferiores do plano mental, e é ele que é responsável pelos pensamentos concretos. O corpo mental inferior, ele faz essa interpretação dos corpos físicos, etéreo e astral e vai além disso, porque é ele que faz o elo de ligação entre esses 3 corpos, que são os corpos físicos, aos 3 corpos superiores, né? Então, assim como ocorre com o corpo astral, o corpo mental abriga os nossos pensamentos mais elevados na parte superior do corpo e na parte inferior os mais grosseiros. Ele também tem esse formato de ovoide, então ele segue o formato do campo astral e, consequentemente, a mesma análise. Se a gente tem um campo maior na parte de cima, é porque a gente está alimentando mais os pensamentos bons. E se a gente está alimentando mais os pensamentos mais grosseiros, esse maior, esse mais gordinho do ovo, vai ser na parte de baixo. Então, como todo sentimento é acompanhado de um pensamento, essas vibrações astromentais dão ao corpo mental o mesmo aspecto do campo astral, sendo o corpo mental maior que o corpo astral. Então, ele está em volta do campo astral, né? E é a mesma análise que a gente faz no corpo astral. Quanto mais evoluído intelectualmente, mais brilhante, de cores mais refinadas esse corpo, maior ele é na parte de cima, tá? Os pensamentos repetitivos, preocupações, ressentimentos, mortificações, eles resultam em estagnações do nosso corpo mental. Então, ele vai formando feridas mentais, vai dificultando a energia nessa parte de baixo. Então, pessoas dotadas desses sentimentos acabam ficando prisioneiros daquelas ruminações mentais. Então, são pessoas que estão sempre com aquele pensamento que vai e volta e sempre pensamento de coisas ruins. Então, a gente tem pessoas que têm doenças psicossomáticas, além de serem campos férteis para a atração de entidades astrais que muitas vezes culminam em processos obsessivos. E, além do que, a gente pode ter uma auto-obsessão, que é quando a pessoa tem pensamentos tão baixos, né, tão ruins, vamos dizer assim, que ele mesmo se faz essa obsessão consigo, né? Então ele fica preso àqueles sentimentos ruins. A gente sabe que o nosso pensamento tem muita força e ele pode chegar a grandes distâncias. Então a gente costuma falar até algumas vezes que os nossos pensamentos, os nossos desejos, muitas vezes têm mais poder do que um trabalho, do que uma praga que você rogue para alguém. Então, quando você pensa muito forte em alguma coisa contra alguém, isso tem muito poder, né? A gente consegue criar uma atmosfera psíquica capaz de influir no campo mental das outras pessoas, de pessoas que estejam suscetíveis a isso e ambientes que estejam suscetíveis a isso. Quanto mais nítido e forte esse pensamento, maior é o seu poder de transmissão. Então, quanto mais elevada essa frequência, maior a distância é atingida. Então, ele chega mais longe, quanto mais alimentamos isso. Por isso que a gente tem que ter uma grande responsabilidade pelo que a gente pensa. Porque a gente pode acrescentar energias salutares ao nosso corpo mental. E pelo seu poder, pelo poder do pensamento, pelo poder da nossa mente, desse campo mental, a gente consegue sim influenciar beneficamente ou não, tanto ambientes quanto pessoas. Então a gente consegue disseminar amor, ódio, rancor, destruição, o que a gente estiver vibrando. E por isso que é tão importante a gente alimentar os nossos bons pensamentos, né? As principais funções do campo mental inferior são formar esses pensamentos concretos e repassar essas informações criadas para o corpo físico
através do sistema nervoso e do sistema periférico. Então, a gente consegue agregar formas às percepções vindas dos nossos sentidos. Ele sedia também a memória e a nossa imaginação. Ele é veículo para a nossa consciência no plano mental. Então, esse corpo é um acumulador dessas experiências que a gente vive, né? Então, a gente tem que ser muito responsável do que a gente está vibrando, porque esse campo mental tem muita